dia, povo deste lugar! Estamos aqui para mais um Conectando os Pontos. Para quem já está habituado, toda última terça-feira do mês, aqui no Conectas, a gente se reúne para poder conectar os pontos em relação a algum assunto que está no ar, né? Que está no campo, alguma coisa que está ali nos circundando e que a gente entende que a gente precisa mergulhar nesse assunto. E como mês que vem é o mês dedicado à mulher. Eu acho tão engraçado isso, gente. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre essa coisa do mês da mulher, mas eu acho que é importante para a gente poder trazer, né, essa pauta à tona, para a gente poder ampliar a nossa consciência como mulheres e também a consciência das outras pessoas, dos outros seres humaninhos, né, que muitas vezes não têm essa noção dos impactos que preconceito, que misoginia, né? Que essa falta de feminismo, que não é você achar que a mulher é melhor que o homem, mas é você acreditar que mulheres e homens têm direitos iguais, né? É importante para a gente poder conversar sobre esses assuntos. Então a gente quis aproveitar essa vibe, porque a gente começou aqui, né? Todo vapor na Conectas. Nós somos uma empresa cuja 83% do nosso quadro ele é feminino, né? Então a gente tem dois meninos aqui com a gente e a gente brinca que toda hora a gente tem que ficar lembrando que eles existem, porque senão a pauta entra, né? Mulherada fora. Mas nós somos uma empresa formada por mulheres e que atua num mercado muito masculino, muito machista e muito masculinizado, que é o mercado da área comercial. Então a gente quis unir esses assuntos, já que a gente começa a ser convidada para fazer palestra, né, em homenagem às mulheres, a gente é convidada para falar em programas de liderança feminina, a gente é convidada também para poder falar em programas de liderança feminina voltados para profissionais da área comercial, e a gente achou que era um tema bacana para a gente poder trazer aqui no dia de hoje e reforçar um outro ponto, né, gente? A gente vai soltar hoje uma pesquisa sobre liderança feminina em vendas. Então, segura um pouquinho aqui, a gente já vai divulgar aqui no chat, a gente já vai explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Por quê? Porque a gente acredita, né, que a gente não tem que disputar espaço, a gente tem que ampliar espaço. Então, quando a gente chega lá, a gente quer fazer mais gente. Então, nesse bate-papo que a gente tem tido aqui nos últimos dias, uma das coisas que ecoou foi exatamente isso. Tem tanta mulher bacana, foda na área comercial, mas quando a gente começa a olhar para o topo da área comercial, nós ainda somos uma minoria. Então, as mulheres estão nas vendas, mas as mulheres não estão no topo das áreas comerciais. E a gente vai fazer essa pesquisa com o intuito de entender as mulheres que chegaram lá no topo, que hoje ocupam posições de diretoras comerciais, gerentes nacionais de vendas, que são vice-presidentes de marketing e vendas nas suas organizações ou que são fundadoras de empresas de sucesso, mesmo nesse mercado tão desafiador, tão tóxico, tão agressivo, como é que elas chegaram lá? Então, essa pesquisa ela tem esse intuito de entender qual foi o caminho que foi trilhado e como que elas conseguiram abrir esse espaço para que a gente possa compartilhar essas manhas e fazer caber mais gente, afinal de contas, quanto mais de nós, mais de nós. Beleza? Então, deixa eu só abrir aqui o meu YouTube, pode ser que faça um barulhinho rápido, gente, mas eu preciso acompanhar o que está rolando no chat para saber o que que vocês estão Conseguiram trazendo. esse espaço para que Pronto, já fechei aqui o áudio. Agora eu consigo acompanhar dois meninos, né? O Ivan tá aqui agradecendo, né? Apesar da sua tenridade, a gente gosta de chamá-los de meninos. Então vamos lá. Eu queria começar a nossa live como de praxe, tá? Prometo que é rápido, mas a gente precisa fazer o nosso momento jabá, né? O nosso momento para explicar quem que é a Conectas, o que que a gente está fazendo aqui. Então, para quem não nos conhece, mas também para quem nos conhece, nós somos a Conectas, deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Uma empresa de educação corporativa. A gente trabalha com treinamento, a gente trabalha com workshop, a gente trabalha com palestra, a gente trabalha com muitos programas com foco na formação e no desenvolvimento de equipes comerciais, de equipes de marketing, de equipes de trade marketing, de equipes de atendimento, ou seja, a gente ama o que a gente chama de Customer Facing Teams, que são aqueles times que estão em conexão direta com os clientes. E, como eu já falei aqui, 83% do nosso quadro, né, é formado por mulheres. Então, Ana Lu, que está aqui acompanhando, Amandinha, Rosângela, Ana Coelho, Marcele, Lari, Nath, Carol Nutt, que vai estar aqui daqui a pouco comigo. Quem mais, gente? Esqueci alguém?
Grita aí, vozes do além, né? Porque agora eu já tô naquela fase que eu tenho que ficar contando quantas pessoas eu citei, porque o time ele tá crescendo. Várias consultoras associadas, tem mais gente chegando, então a partir da semana que vem o nosso time ele cresce e chegam mais mulheres. Mas enfim, a ideia não é fazer apologia, tá? Só contratem mulheres, não. Mas é dizer que dá para fazer sucesso, de que dá para performar nesse mercado, mesmo com um grupo de mulheres, tá? E a gente vai traduzir isso aqui daqui a pouco. E a Conectas, né, como eu já falei, a gente nasceu há 8 meses, já perdi também as contas da idade, a gente foi fundada há pouco menos de um ano, mas a gente vem de uma história de sucesso, então os meus sócios aqui, que são o César Almeida e a Carol Nucci, eles trazem essa bagagem e compõe, né, esse quadro com a gente de história de sucesso, então, muito alicerçados nas áreas de marketing, com uma pegada muito forte em liderança. Então, a gente é uma empresa que nasceu grande e nasceu com esse objetivo, né, com esse propósito de transformar potencial em impacto. Então, o que a gente deseja é movimento real, é aquela mudança que sai do plano. O que a gente quer é capturar esse potencial, tanto que existe nas pessoas quanto que existe no mercado, e transformar esse impacto. O impacto é melhoria na qualidade de vida, melhoria de performance, melhoria de resultados, e é para isso que a gente existe. E a gente olhou para esse lugar por quê? Porque existem alguns sintomas, gente, nesse nosso universo, que muitas vezes são silenciosos, mas que muitas vezes gritam, né? Então, o que que a gente começou a perceber ao longo da nossa jornada? Primeiro, que às vezes o resultado bom, ele camufla um processo ruim. Então, as empresas, quando estão surfando uma onda, param de olhar para o processo e acabam não conseguindo identificar quais são os fatores críticos de sucesso que estão mantendo a performance para tornar isso um padrão, para tornar isso institucionalizado. E muitas vezes só olham para dentro quando o resultado não tá bom. Como diria Warren Buffett, é quando a maré tá baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Então, pensando nisso, parte do nosso trabalho tá em tentar entender tanto os padrões de sucesso quanto quais são os motivos que estão fazendo com que as pessoas, né, não performem da maneira correta, para que a gente possa identificar quais competências são necessárias e, a partir daí, municiar as pessoas através de programas de aprendizagem para que elas possam superar os desafios e conquistar o impacto desejado. Outro ponto que a gente sempre trabalha é essa questão do apego excessivo ao sucesso do passado, né? Então, como a gente costuma falar aqui na Conectas, aquilo que nos trouxe até aqui quase sempre é insuficiente para nos levar mais longe. Então, a gente também trabalha essa mudança de mindset, essa mudança de modelo mental, olhando muito para esse lugar de mentalidade de crescimento. Então, se as metas continuam subindo, se o mercado está cada vez mais exigente, se o cliente está mais exigente, se a concorrência ela é assimétrica e transversal, que mentalidade é essa que a gente precisa trabalhar nesses times para poder construir uma cultura, né, que permita as empresas florescerem? A outra questão que é o esforço que muitas vezes não se traduz em resultado, porque é outra crença que a gente tem aqui. Trabalhar muito não significa trabalhar certo. Um olhar muito forte para a liderança, que muitas vezes, lá na Tailândia, tá? Não aqui no Brasil, vive apagando incêndio, então muitas vezes não está fazendo um trabalho proativo, não está fazendo um trabalho de gestão, está terceirizando boa parte dos desafios de desenvolvimento para a área de recursos humanos ou para a área de treinamento. Então a gente trabalha com muito enfoque também no desenvolvimento de lideranças e na questão cultural relacionado à interdependência entre as diversas áreas. Então, aqui na Conectas, uma outra crença que a gente tem aqui, né? Ou a empresa, ou as pessoas da empresa estão vendendo, ou elas estão ajudando a vender. Então, a gente costuma dizer que as empresas têm duas áreas, a área que vende e a área que ajuda a vender. Então, como que a gente diminui os silos e faz com que exista interdependência e uma clareza de uma missão comum para que as áreas deixem de competir entre si, de jogar a culpa uma na outra, coisa que também só acontece na Tailândia, e passem a colaborar, né, com foco numa missão, num propósito comum. E por fim, outro sintoma, né, sobre o qual a gente costuma trabalhar é como é que a gente mantém uma estratégia que não ceda a todo momento à pressão, ou seja, olhar de forma mais consistente para a construção de resultados mais sustentáveis e principalmente considerando o cliente, né? A jornada do cliente, colocando o cliente no centro para que ele não seja exatamente quem sobra, né? Quem sofre com toda essa confusão organizacional. Então, são esses sintomas que a gente identifica no mercado. O nosso propósito, ele visa ajudar na identificação dos sintomas, mas também na proposição de um tratamento e na garantia de que esse tratamento seja efetivo, mudando o plano, mas não mudando a meta. E para isso, e por conta disso, a gente já tem hoje um portfólio, né, de muitos clientes grandes,
de muitos clientes que confiam na gente e que estão é, promovendo transformações na sua cultura comercial por meio dos nossos workshops, dos nossos programas de desenvolvimento, dos nossos projetos de consultoria, né? Então a gente desenha competências, a gente forma multiplicadores, a gente forma, constrói programas de desenvolvimento de liderança comercial, a gente olha para os times B2B e para os times B2C e para o varejo. Então a gente tanto trabalha com as vendas complexas, né? O pessoal sempre pergunta: ai, Carol, mas com que tipo de vendas vocês trabalham aí na Conecta? Gente, a gente trabalha com times que fazem vendas complexas. A gente trabalha com times que vendem para o varejo, que se relacionam com varejistas nos diversos canais, ou seja, com indústrias que se relacionam com varejo. A gente trabalha com empresas de serviços, a gente trabalha com varejistas diretamente, a gente trabalha com empresas que vendem para o setor governamental. E a gente faz isso tanto com enfoque na liderança comercial, quanto nessas áreas, né, que não são necessariamente as áreas que vendem, mas as áreas de atendimento, áreas de cobrança, equipes de compras, equipes de trade marketing, equipes de marketing, que são as áreas do negócio, né, que são as áreas de negócio do negócio. Então é com esse público que a gente trabalha e com essa premissa de que a conexão é o ponto de partida para tudo que transforma. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual que é a metodologia de vocês? Mas como é que vocês trabalham? Claro que aqui a gente tem paixão, mas a gente tem paixão com método. Então, a gente tem metodologia para fazer mergulho e entender o contexto da empresa. A gente tem metodologia para criação e para construção das experiências de aprendizagem e dos projetos de consultoria. A gente tem metodologia para entregar dentro de sala de aula, garantindo que os diversos consultores que entreguem falem uma mesma língua. A gente tem o nosso DNA, né, que combina forma, conteúdo com experiência. A gente tem metodologia para construir a sustentação desses programas. Então, seja com mentoria, seja com materiais de apoio, seja com apoio à liderança, seja com fomento de grupos, de comunidades, e a gente tem metodologia para mensuração de resultados. Mas a gente tem essa crença de que a conexão, ela é o ponto de partida para tudo aquilo que transforma. Então, a gente acredita muito que é só aquilo que nos toca, que nos modifica. Então não adianta a gente tacar conteúdo com muita profundidade, entupir as pessoas de dados, se aquilo não tiver conexão, se aquilo não se conectar com a sua dor, se aquilo não se conectar com o momento do outro. Então a gente embasa tudo tecnicamente, teoricamente, a gente usa referências clássicas, a gente usa referências modernas, mas a gente se preocupa demais com essa questão da conexão, né? E dessa conexão empática. E foi exatamente essa conexão que fez com que eu me conectasse com essa maravilhosa que é minha sócia, né, e que está na trincheira comigo, que vai dividir, né, o palco aqui hoje, que é a Carol Nucci. Carol Nucci, chega mais. Conta sobre você para esse público que está aqui nos assistindo. Fala um pouco da sua jornada. Fala para as pessoas como foi que você se conectou aqui comigo, porque eu acho que é a primeira live que a gente faz nós duas, não me lembro mais, né? Mas chega aqui, né? Enquanto eu tomo água e respiro e pego o meu carregador que ele tá aqui atrás. Seja bem-vindo. O palco é seu. Beleza, bom dia, minha gente. É um prazer estar aqui falando de um tema que para mim é bastante caro, relevante, junto com a minha parça de dia e de noite, que, né, como vocês podem ver, a gente não é muito criativa no nome, mas a gente é bastante criativa em todo o resto. Então a gente gosta de ter Carolinas aqui no time, mas sobretudo de ter mulheres fortes, liderando o negócio, construindo o negócio, co-criando o que a gente faz aqui. Para quem não me conhece, já participei de algumas lives aqui da Conectando os Pontos e palcos, etc, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Carol, conhecida como Nuti aqui na Conectas, porque afinal, muitas Carolinas, o sobrenome vira o sobrenome. E resumão em um minuto aqui da minha carreira, eu passei por absolutamente tudo, né? Então, para quem já viu meu comecinho de palestra, né, o resumo da ópera é: passei por diferentes áreas, comecei com jornalismo, depois fui para engenharia, sou formada em engenheira química, mas fui me encontrar em negócios, trabalhei em marketing e vendas em B2B, em B2C, em multinacional, em mais de 20 mercados, mas também em consultoria, em startup, empreendendo como parte de um negócio. E adoro trabalhar, né? Ao longo dessa carreira, trabalhei principalmente com marketing, venda, CS, produto,
tudo que envolve a jornada do cliente, né? São áreas que, inclusive, nem deviam ser tão separadas assim, né? E a curiosidade, né, já conectando com liderança em vendas, é que eu fugi de vendas igual, nossa, o diabo foge da cruz, fugi. Mas veja bem, depois que a gente foge, a gente se apaixona. Então, no começo, apesar de ter fugido, hoje eu sou encantada pela área e acredito que vendas, como a Carol fala, né, coloca o propósito da empresa em movimento, nosso propósito em movimento, mas, sobretudo, ela faz parte de toda a conexão com o cliente ao longo da jornada. Então, para mim é um prazer estar aqui falando de três temas sobre os quais a gente fala bem, que a gente conhece na prática, né? Que é liderança, é vendas, e são mulheres performando essas funções dentro das empresas, com sucesso, com competência. Então, conectando os três aqui, o papo vai ser bom. Tá no mudo, bicha. Foi mal, maravilhosa, tô te falando. Carol, eu vou pedir licença para fazer um negócio agora. Já que você Faça. falou quem você é, eu falei da Conectas, não falei de mim. Então eu queria me apresentar para as pessoas que estão aqui e vou usar um slide, assim, para deixar bem claro quem sou eu na fila do pão, tá? Então, assim, eu sou a Carol Manciola. Ao longo dos meus 23 anos de experiência no mercado de educação corporativa, eu já impactei mais de 800 mil pessoas. São mais de 12 mil horas de palco, mais de 400 milhões em vendas realizadas diretamente por mim e pelas minhas equipes, tá? E sem dúvida, eu sou a palestrante de vendas mais requisitada do Brasil e eu tenho como provar isso. Porque uma coisa, né, é a gente falar assim: ah, eu sou o melhor, eu sou o maior. Eu não conheço nenhum outro palestrante de vendas nesse país que faça a quantidade de palestras que eu faço remunerada. Aliás, eu cobro muito bem e com NPS, gente, de 10, é 10 cravado em todas as palestras. E eu tenho inclusive tudo isso registrado aqui para poder mostrar. Só para vocês terem uma ideia, duas primeiras semanas de fevereiro eu fiz 12 palestras em 10 dias úteis, tá? Janeiro bombou, então palestra internacional, lá em Nova York, na NRF. Comecei o meu ano fazendo uma palestra de Nova York para um público aqui no Brasil. Sou autora de dois best-sellers, tá? O Bora Bater Meta, ele é um long seller, ele é um livro que há 7 anos performa entre os mais vendidos na categoria Vendas e Negociação na Amazon. Eu sou autora de Coragem Mais Alguns Seis da Vida. Eu tô procurando aqui os meus livros, tá? Que é um livro também que alcançou a categoria de best-seller. Já tem mais de 20 mil unidades vendidas. E eu vou lançar agora em junho o meu novo livro, que provavelmente também vai ser um best-seller, porque tudo que eu toco vira ouro, chamado Vendas Movem o Mundo. Eu sou fundadora de uma empresa que em menos de 8 meses já passou o faturamento de 2 milhões de reais e que cresce mês a mês. Essa sou eu, sou Carol Manciola, uma mulher foda. E aí, sentiram drama? Ou melhor, né? Não é nem drama nem comédia, é a realidade. Agora eu vou contar pra vocês a real sobre essa apresentação, tá? É muito difícil para uma pessoa como eu falar sobre essas coisas. Apesar de que nada que está escrito aqui é mentira, né? Todos os dados, todas as informações que eu trouxe, elas são verdadeiras, né? O volume de palestras, o valor cobrado, os resultados, tudo que eu toco realmente vira ouro. Até hoje eu não me meti em nada que não deu certo. Tudo que eu quis na minha vida aconteceu. Só que na hora que as pessoas leem o meu currículo, eu não sei se você sente isso, tá, Nuti? Mas todas as vezes em que alguém lê o meu currículo no início de uma palestra, eu tenho que me concentrar para levantar a cabeça e dizer: é isso, sou eu. É isso mesmo. Porque a minha impostora, ela grita e diz assim: não precisa falar isso tudo, que besteira, sabe? Eu só quero que as pessoas gostem de mim. Mas eu aprendi com a minha amiga Fernanda, lá na Bitumami, que não é arrogância quando é um fato. Então, já que a gente vai falar de liderança feminina aqui hoje, eu acho que essa é uma das primeiras lições que a gente precisa aprender, né? É a reconhecer o nosso poder, é a reconhecer a nossa força, é a entender que a nossa jornada e as nossas conquistas, elas têm muito valor, né? E que a gente não precisa se encolher para caber e nem ficar, né? Vou usar uma expressão bem baiana, pagando de humilde para não parecer arrogante.
não é arrogância quando é um fato. Então, já convido todo mundo que está assistindo aqui a nossa live, principalmente as mulheres, faz uma lista aí no papel, uma lista mental, no que você é muito foda, né? No que você é muito boa, né? O que as pessoas te reconhecem como sendo alguém incrível, né? Para que a gente possa começar essa live, sabe aquela postura da Mulher Maravilha, né? Respirando fundo e dizendo, é isso, eu sou incrível, porque nós somos e o que a gente precisa é parar, né, de ficar nos diminuindo. Sabe quando alguém, a Nute, eu vou até interromper aqui meu compartilhamento, sabe, Nute, quando alguém fala assim, nossa, que linda seu vestido, e você fala, nossa, baratinho, comprei na Shein. Pô, é, nossa, como sua palestra foi incrível. Não, essa aqui é pra... É isso mesmo, foi incrível mesmo, obrigada. Então a gente tem que aprender a dizer, né? É isso mesmo, eu sou obrigada. E segue em frente. O que você acha, Carol Nutt? Como é que você lida, né, com o fato de ser uma mulher foda? Isso que você falou da apresentação, tem dois lados, né? Tem um que parece que dá essa vergonha, e tem outro que às vezes parece que você precisa se apresentar dessa, né, mostrando suas chancelas, porque você chega em uma reunião e parece que as pessoas, ou em um palco, e você já parte do pressuposto que as pessoas duvidam de você ser merecedora de estar lá. Então, por muitas vezes eu senti, falou, poxa, eu preciso tacar tudo quanto é logo aqui, quase me formei aqui, passei por essas empresas, ganhei esses prêmios, só não sei o quê, tá. A pessoa falar, não, beleza, agora eu vou ouvir essa mulher. E para não falar que isso é só um viés pessoal meu, não sei se você já passou por isso, talvez não hoje, porque você, como você falou, né? Você é É foda! braba, você é foda. Você falou e você é, né? Mas já cheguei em reuniões, de briefing de palestras, por exemplo, né? E a pessoa falou, não, mas você sabe que o público é muito difícil, né? E eu tô preocupada, né? Será que você vai aguentar? Eles falaram, pô, mas eu tô até aqui, né? Se eu não aguentar, eu tô lascada, né? Mas é porque sempre parece que você tá nesse lugar, né? E eu ainda, muito agraciada com a genética japonesa, eu tenho essa cara de moleca, e às vezes eu preciso falar, olha, eu tenho 41 anos, eu trabalho há 25 anos, eu tenho não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Para as pessoas falarem, não, peraí, essa baixinha de 1,5 m, ela tem o que mostrar, no caso. Então, tem horas que eu sinto que eu preciso trazer essa chancela, para que eu demonstre o meu direito de ali estar, sabe? Por outro lado, parece que quando você fala muito dessa chancela, como você falou, né? Parece que você tá ali jogando na cara de alguém. Então tem os dois lados. Pô, poxa, por um lado, eu queria não ter que ficar falando toda hora. Que eu falo, LinkedIn, Top Voice, TEDx, não sei o quê, pipipi, popopó. Para as pessoas falar, não, essa menina é boa de palestra. Vou escutar isso daí. Por outro lado, né? É, a gente pode confiar no próprio taco mesmo, né? E seguir, não precisaria ter que ter tudo isso para ser ali. E também vamos acolher, falar, "Ei, gente, eu conquistei tudo isso mesmo, foi uma grande joia." Você sabe que no começo da minha carreira, eu escutei isso de um homem. Esse exemplo que você deu do vestido, né? A gente faz muito, né? E teve uma vez que veio um gringo, né? Eu trabalhava na 3M, né? Veio o gringo me elogiar, falou, nossa. Pô, que projeto incrível, pô, parabéns, não sei o que. Eu falei, imagina, foi um esforço em grupo, que é isso? Não, muito gentil da sua parte. Ele falou, viu, por que que vocês têm essa mania de De não aceitar. descredibilizar um elogio? Falou, olha, pegue e leve para você. E desde então, eu peguei e levei para mim. Mas eu tomei esse pedala aí uns 15 anos atrás e sigo levando como regra. Falou, não, se é mesmo. Uhum. Foi uma grande joia. Trabalhei muito para isso. Eu aprendi com a Branca Barão, né? A Branca Barão é uma amiga de longa data e a gente sempre teve essas discussões sobre autoestima também, né? A Branca teve esse processo também de recuperação de autoestima dela. E ela falou que ela chegou no ápice agora, né? Que quando alguém fala pra ela assim, nossa, Branca, como você é incrível, ela fala, eu sei. Ela antes falava só aqui dentro, sabe? Ela agora já fala, eu sei, obrigada. E eu de vez em quando fico nessa, eu não digo eu sei, eu ainda não cheguei no lugar de dizer eu sei, mas eu hoje em dia já digo pra mim aqui dentro, eu sei. Eu sei. Né? E eu acho que tem um pouco desse lugar. Você trouxe uma questão, Carol, que é engraçada, né? Que é a coisa da idade.
porque parece que em algum momento as pessoas ficam buscando alguma coisa para nos desmerecer. Então, assim, é uma mulher, né? Mas eu não posso dizer que o fato de ser uma mulher é o que descredencia ela. Então, deixa eu encontrar alguma outra coisa que descredencie ela. Porque se eu disser que é Uhum. uma mulher, é complicado. Então, durante muito tempo, agora não vale mais, né? As pessoas pegavam nessa questão da idade. Tanto que até hoje, quando alguém me chama de menina, eu falo, essa pessoa não, eu não tenho cara de menina. A gente não tem cara de menina, tá? Quando a pessoa fala menina, é eu quero te descredenciar. Você nunca Pode vai ver que ver, a gente faz né? isso, né? Você fala, ai, as meninas, meninas. Não, gente, É. mulheres. As mulheres, né? E é um ponto interessante, porque eu acho que assim, entre nós mulheres, quando a gente se chama de menina, é porque a gente quer se sentir moça, menina, jovem. Mas quando você está num ambiente profissional, né? Eu vou dar o exemplo do Ivan. O Ivan, nosso sócio aqui, nosso board member, ele tem 61 anos de idade, já vou logar. E o Ivan nem lascando, você olha pra ele, você fala que ele tem 61 anos de idade. Você fala, meu, esse cara parece ter uns 40 e poucos. Mas ninguém chega pra ele, não, Ivan é um menino. Eu duvido que alguém tenha falado isso pra ele. A não ser uma pessoa muito mais velha, que de vez em quando, né, tem essa mania, as pessoas mais velhas, muito mais velhas, elas sempre vão enxergar a gente como menino de alguma forma, principalmente se for parente, né? Mas essa coisa da idade. A outra coisa que é, tentam nos desqualificar. Não, mas é que você é mãe. Não é que eu tenha nada contra mães, não, mas é quem vai ficar com o seu filho? Como você vai dar conta? Você decidiu ser mãe e você vai abrir mão desse seu sonho materno para trabalhar 8 horas por dia ou para fazer uma viagem internacional? Então, tem sempre esse lugar, né, da desqualificação, e acho que a idade é o principal deles, para muitas de nós, né, que vem nesse lugar de a menina, e a gente passa um tempão botando salto alto, batom vermelho, né, para poder ganhar um ar de maturidade. Onde mais você sente que existe isso, ou que existiu isso na sua carreira, né? Das pessoas Olha, tentarem desqualificar algo que você fez utilizando algum subterfúgio que, se fosse um homem, né? Talvez não surgisse dessa forma. tem um caso muito emblemático que marcou muito minha carreira, tá? E eu vou te falar como eu conduzi e também como eu superei isso depois, porque também ficar morrendo abraçada no trauma também não adianta, né? Há uns 10 anos, eu acho que um pouquinho menos, né? Meu marido, para quem não conhece, é da mesma área que eu. Então a gente se formou junto na Unicamp, ambos foram para atuar com negócios, marketing, vendas. Então eu sempre tive uma pessoa muito boa para trocar em casa. Mas muitas vezes a gente se cruzou na carreira. E em uma dessas vezes, ele foi chamado para dar aulas na Unicamp, num curso de extensão da Unicamp. E ele não gosta de dar aula. Ele percebeu, falou, não, não é meu negócio. Mas ele me chamou, ele falou, pô, você não quer pegar duas aulas? E sentir, né, como é que é. E foi muito gostoso. Foi aí que me despertou mesmo né, uma paixão pela sala de aula. Eu fui e me dediquei pra caramba, me conectei com os alunos, todos elogiaram, adoraram a aula. Aí ele falou: Olha, quer saber? Eu vou passar o curso para você. Aí a gente conversou com a pessoa que chamou o Luiz para assumir esse curso e falou: Pô, vamos passar para Carol. A Carol gosta, os alunos gostam dela, não é meu negócio, beleza. Aí parecia que estava tudo certo, até que ele falou: Ah, não, o coordenador do curso quer conhecer a Carol. Beleza. Fomos para um café da manhã. E aí tava tanto a pessoa, né, que cuidava da disciplina e o coordenador do curso. Eu achei que já estava tudo certo. Mas na hora que eu cheguei, esse homem olhou pra mim, mas do dedão do pé até o último fio do cabelo. Sabe quando a pessoa olha assim, você falou, mano, essa pivete vai vir dar aula aqui. Aí ele, não, tudo bem, você pode começar contando um pouco de você? E de repente eu vi que eu tava numa entrevista. E ele começou a perguntar um monte de coisa, e eu falando, ele falando, então sabe o que que é? É que para essa disciplina, a gente precisa de pessoas com experiência. Aí eu falei, mas eu acabei de te contar a minha experiência aqui. Tem mais de, na época, mais de quase 15 anos de estrada já.
Ah, beleza. Não, mas é porque eu preciso de alguém, né? Você vê, seu marido já é mais velho, né? Os alunos precisam te respeitar. Eu falei, meu marido é 6 meses mais novo do que eu. Aí ele, não, mas é porque a aparência conta também, né? E assim, eu só sei que foi assim, pegou muito na idade, na experiência, na cara de menina. E eu lembro que eu saí tão desconcertada. Ele falou: realmente, eu acho que eu vou ter que pensar, mas a probabilidade disso dar certo é baixa. E nunca mais eu ouvi dessa pessoa. Isso eu acho que é muito comum para todas nós, as mulheres que estão ouvindo aqui, não, tenho certeza que todas nós passamos por Uhum. uma ou muitas vezes situações dessa forma. E a gente tem dois jeitos de lidar com isso, né? Ou a gente vai falar, ah, beleza, não vai dar, né? Ou a gente encontra outro espaço. E foi quando, poxa, comecei né, na minha empresa anterior a conduzir workshops em company, aí vieram as palestras, aí depois veio o convite para dar aula na SPM, veio o convite para dar aula na PUC, em outras instituições, e você vê que o espaço se abriu em outros lugares. Eu morro de vontade de voltar para a Unicamp e dar aula. Talvez não seja agora. Mas eu certamente não vai ser com esse homem aí que vai ter outro curso, de outra forma, de outro jeito. Mas a gente encontra outros espaços. A gente precisa ser fluido o suficiente para, poxa, não deu aqui, vai lá. Não deu aqui, vai lá. E essa resiliência faz parte do contexto em que a gente vive hoje. Eu acho que isso que você trouxe é um ponto importante, né? Porque eu estava olhando alguns dados ontem e tinha até um dado da McKinsey que trazia isso. O nosso desafio é crescer, né? A gente entra, mas esse funil, né, para as mulheres, ele não é só, parece que mais assim, né? Cada vez mais estreito. Além disso, ele é um funil que tem coisas que não acontecem no dos homens. Eu falo isso muito com meu marido também, né? Que eu falo assim, quando você vai para um lugar, você se preocupa com a roupa que você está vestindo? Você se preocupa em alguém te fazer uma pergunta, tipo, com quem você vai Uhum. deixar os seus filhos? Você precisa fazer sua unha, você tem que se maquiar. Então, assim, tem uma série de coisas que são muito mais desafiadoras, historicamente falando, e aí acho que é uma questão estrutural. E você trouxe esse exemplo, eu lembro que eu era realmente menina, eu tinha 25 anos mais ou menos, e eu estava fazendo uma série de palestras pelo interior da Bahia, e eu viajava muito de aviãozinho teco-teco dos fazendeiros, né? Então, como tinha que se deslocar rápido, então eu pegava aquele avião, que era eu, o piloto do avião e mais alguém. E aí, eu estava indo para uma cidade, meu chefe mandou uma mensagem, era um SMS na época, e falou: Olha, o prefeito vai te buscar. Eu falei: Tá bom, vem buscar, tudo certo. E aí eu saí do avião, foi muito engraçado, porque eu pousou naquela pista de barro, né? Eu saí do avião, tinha um cara em pé e outro cara em pé. Eu desci do avião e fui andando. Eles não olhavam para mim, eles continuaram olhando pro avião. Eu fui andando em direção deles, como se eu fosse invisível. Aí eu encostei do lado deles, parei do lado e fiquei olhando pro avião junto com eles. E eles olhando pro avião. Aí eu falei, gente, aí eles, só tinha você no avião? Aí eu falei, ah, Uhum. não, tinha outro moço comigo. Aí ele falou, ué, mas a palestrante não veio com você? Aí eu, a Carol Manciola? Aí ele falou, a gente tá esperando ela. Eu falei, sou eu. A cara de frustração deles. E aí, assim, nesse momento eu tive muita presença de espírito. Foi muito divertido isso. Porque eu mandei uma mensagem pro meu chefe, né, tentando resumir o que tinha acontecido. Aí chegou no carro, o prefeito começou a falar: Olha, é uma palestra para todos os comerciantes da cidade. Aí eu falei: Sério? Vai ter muita gente? Aí ele vai ter mais de 500 pessoas. Aí eu falei: Ai meu Deus, eu fiquei nervosa agora. Eu comecei a fingir que eu tava nervosa. E aí meu chefe, sabendo que eu faria isso, ligou pro prefeito e falou: Ela já começou a dizer que tá nervosa? Ela já começou a dizer que nunca falou pra tanta gente? Ela tá, né, te trolando, ela tá te pregando uma peça, né? Enfim, mas ele teve que ligar pro prefeito se tranquilizar, pra ele dizer: Olha, ela já fez essa palestra em vários lugares, ela é super. Porque imagina, tinha banner com Carol Manciola, né, em Vitória da Conquista, em todos os lugares da cidade. Então, assim, são situações pelas quais a gente passa, Uhum. Passa, assim. e o desafio é como lidar com elas. Então, às vezes, a gente tem essa presença de espírito aqui que nos eleva a falar, já que eu tô dentro, sabe? Eu até pergunto quando o cliente. Teve um cliente lá na Bahia que falou assim, mas é ela?
com tanta gente para trazer, a gente trouxe uma mulher baiana, né? Assim mesmo. Aí eu virei para minha cliente Baiana. e perguntei assim: essa nota fiscal já tá paga? Ela falou já. Eu falei, ah, então deixa comigo que agora eu vou me vingar quando esse microfone vier para minha mão. Então hoje, claro que a maturidade me leva para um lugar de muito mais segurança, de não preciso disso. Mas durante muito tempo lidar com isso foi o meu maior fantasma. E eu acho que várias mulheres que estão assistindo a gente aqui, elas estão nesse lugar, né? De como que eu lido com esse excesso de provação, como que eu lido, né, com o momento onde eu sou comparada e as bases de comparação elas são diferentes, como que eu lido com essa questão da aparência, com essa questão do currículo. Você tem alguma dica para trazer para essa mulherada de como lidar com essas questões no dia a dia? E assim, tanto dentro do ambiente comercial, quanto em outros ambientes, né, onde a gente precisa se provar como líder, né, ou como capaz. Você falando desse caso me lembrou de vezes, de novo, né? Isso faz parte da carreira de todo mundo, mas em específico, no começo da minha carreira, eu lidei com ambientes muito masculinos, né? Com 16 anos, eu era jornalista de automobilismo, então eu estava em Interlagos cobrindo Stock Car, Fórmula Truck, Rally, e o povo me chamava o apelido de uma mulher no autódromo naquela época era Maria Capacete. Porque se eu tô lá, é porque eu quero namorar com um piloto, que é um surto. E eu tava lá para trabalhar, eu sempre gostei de automobilismo e tudo mais. Então, passei por várias vezes em situações como essa, mas na época, eu, com pouca consciência, né, do que aquilo significava, eu achava que era, é isso mesmo. Felizmente, eu acho que eu era muito mais corajosa, né? Você tem pouca idade, então você vai fazendo tudo. Então, eu com 16, 17 anos, o que que eu fiz? Eu taquei uma aliança falsa no dedo e eu falava que eu tinha namorado, para as pessoas pararem de me chamar de Maria Capacete. Hoje eu penso isso e falo, meu Deus, que surto eu ter que fazer isso, né? Mas eu peitava. Eu lembro uma vez que não acreditavam que eu tinha a credencial de imprensa, e aí já queriam me tirar. Falaram, ah, algum piloto te deu essa credencial aí. Mas eu tive que chamar o chefe. É um pouco do que você falou, né? De você ter conversado com o seu chefe na época, né? Eu tive que chamar o chefe para resolver, né? E quando eu fui trabalhar em vendas, aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava com construção, eu era que account da C&C e da Telha Norte, e eu chegava lá na loja para negociar com o gerente de loja, e eu tomei muito pedala. O povo me chamava de patrulheira da 3M. E no começo não é fácil, hein? E eu não tenho a casca que eu não tinha a casca que eu tenho hoje. Mas se eu pudesse olhar para trás e falar com a Carol, bom, primeiro que a Carol de 16 anos tinha mais coragem que a Carol de 25, tá? Porque eu acho que o tempo vai passando, os boletos vão chegando e a gente fica com medo, para não falar outra coisa. Mas a primeira coisa é que eu me lembro de me sentir muito sozinha. Porque hoje eu sou em volta de mulheres. Eu estou em comunidades de mulheres, eu tenho minhas amigas mulheres. Eu me achava a desbravadora do rolê. Chegando a falar, "Ah, a primeira que tá fazendo o negócio." E se eu fosse falar para mim, eu falei, meu, tenha amizades femininas que vão te apoiar, que vão te ajudar. Puta, se você precisar desabafar com alguém, desabafe nos bastidores e crie um plano de ação para fazer alguma coisa. Mas a gente tem muito de apoio aqui, né? O segundo ponto eu falaria para não desistir, porque eu acho que é o que me fez chegar até agora foi ter a resiliência de falar, putz, infelizmente a realidade é essa, gostaria que fosse outra, não é, mas a gente vai precisar de alguma forma enfrentar, mas sem a agressividade que nos foi oferecida até aqui. A gente tem formas elegantes de fazer. Então, você pode questionar com delicadeza. Você pode falar, que nem com o exemplo que eu dei lá da aula na Unicamp. Você falou, nossa, mas curiosamente, meu marido tem 6 meses, ele é 6 meses mais novo. Você percebeu? Então, tem formas de você deixar o outro lado constrangido do que falou, e fazer, né? Fazer pelo menos a pessoa pensar duas vezes. E lembre que o seu trabalho e o seu resultado vai ser a melhor forma de responder a um contexto como esse. É encontrar seu. Então não foi lá, mas então há de ser em outro lugar. E a gente não pode desistir no primeiro ponto.
Então, eu faria isso. Eu traria essa ajuda de mulheres, eu não desistiria. Eu traria, sim, um lugar de constrangimento educado, porque a gente não pode só dar risada constrangedora do que machuca. Uhum, uhum. Quantas vezes a gente escuta aquela piada machista, aquela coisa? Não, gente, é que você fala, nossa, o que você achou de engraçado? Por que você disse isso? Joga para a pergunta, porque a pergunta não é uma acusação. Então, hoje eu tenho o costume de fazer isso. Falo, nossa, o que foi engraçado? Eu não entendi a piada, me conta, né? E Faz a então pessoa refletir sobre o que ela acabou de faz a falar, pessoa aí reproduz, né? refletir. Sobretudo, faça um excelente trabalho. O que você falou da palestra, para mim, é perfeito. Porque a melhor forma de responder a isso é mostrar Pra entregar. o talento, é entregar o que você tem. No final, se você pensar bem, a outra pessoa saiu lucrando, pô, realmente. Mas você fez aquela pessoa pensar, e muito provavelmente para a próxima mulher que essa pessoa encontrar, ele vai pensar duas vezes antes de duvidar. Então, ser o exemplo nesse caso custa, mas é o que abre caminho para outras mulheres virem. E também chegue lá também, né, para trazer outras, né? Todo mundo não pode chegar nesse lugar e você mesma ser a replicadora daquele preconceito. Aí lascou, né? E a gente vê isso Sim. também. Acho que esse é um desafio também, né? Que assim, não chega lá e pensa, olha, farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? É muito assim, como é que eu posso ampliar esse espaço, de fato, para que outras pessoas caibam? Eu tenho um slide aqui que eu costumo usar nos meus programas, né, nas minhas palestras de liderança feminina, vou compartilhar aqui com vocês, que são coisas que a gente costuma ouvir, né, e como que a gente costuma agir diante de algumas situações como essa, né? Coisas que a gente ouve que são crenças hereditárias, tá? Não chame muita atenção, tenha modos, né? Quem nunca ouviu Tem isso? amor. Não dê um passo maior do que a perna. Deixe de ser exagerada, menina, sabe? Seja mais humilde. Não seja mandona. Ambição é soberba. Menina boazinha não responde. Então, de alguma forma, isso é, de novo, estrutural, tá? Tanto que aqui em casa é engraçado, porque eu tenho uma filha e um filho. E curiosamente, o meu filho é doce e a minha filha é virada no molde de coentro, né? Ela se posiciona, ela questiona. E aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, ela vai te dar muito trabalho, né? E eu falo, olha, talvez ela seja uma criança mais desafiadora, mas eu tô criando ela para o mundo, né? E não para se manter embaixo da minha asa. Então eu acho maravilhoso, todas as vezes você conhece a Úrsula, né? Que a Úrsula fala, mas por que não? Por que que ele pode, por que que eu não posso? Qual que é a diferença entre isso e aquilo? Né? Eu ouvi a vida inteira, deixa de ser respondona. E eu tô tentando criar uma criança questionadora. Por quê? Porque de tanto ouvir essas coisas, o que que aconteceu com a gente? A gente começou, né? A gente passa, eu não quero tensionar, né? Então, assim, tá tudo bem. Não, não precisa, sabe? Tá tudo certo, a gente se vira, né, com o que tem aqui. Na história lá, uma vez eu fui dar uma palestra, era eu e um outro palestrante do mesmo porte que eu, e tinha um camarim pra ele. E não tinha um camarim pra mim. E eu perguntei, eu falei, por que que tem um camarim pra ele e não tem um camarim pra mim? Porque ele pediu. Agora é assim, ó, camarim, né? Você precisa começar a pedir. E isso não diz que eu sou, mas ela tá exagerando. Não, gente, eu vou pedir e preciso me posicionar. A gente foge muitas vezes de uma conversa difícil. Então, né? Ao invés de marcar uma reunião e conversar, manda um e-mail, manda uma mensagem, né? Para poder disfarçar a atenção. Aquela coisa do follow-up, principalmente em equipe de vendas, né? Você pensa nas mulheres, eu não quero parecer insistente, eu não quero parecer chata. Aí eu tô passando aqui só pra lembrar que você me mandou uma proposta. Não, amigo, deixa eu te falar um negócio. Quando você me pede uma proposta, você tá compartilhando comigo uma dor e tá exigindo de mim um esforço pra te apresentar uma solução. Isso exige bastante, porque eu tenho que montar uma proposta, eu tenho que fazer uma pesquisa. Então, assim, meu trabalho ele precisa de um retorno. Então, na hora que você se posiciona dessa forma, as pessoas estranham, né? A coisa de minimizar os resultados, do excesso de diminutivos, né? Eu vivo falando com a Nute, inclusive, que ela fala palestrinha. Para de falar palestrinha, não é uma palestrinha, é uma puta de uma palestra, né? Então, é tão estrutural isso que às vezes a gente não percebe, né? O quanto a gente em algum momento vai para esse lugar de, não, eu vou ali fazer uma palestrinha, não, eu vou ali dar um show, sabe? Eu vou ali impactar as pessoas. Então, não é arrogância, é um fato. A questão da negociação do salário, né? Que para muitas mulheres é um desafio. Não, mas quando eu merecer, eles vão me dar. E aí você pergunta, por que que ele ganhou um aumento e eu não?
de novo, porque ele pediu. E aquela coisa do joga na Carol, que ela se vira, tá acostumada, né? Mãe, é esposa, cuida da casa, dá conta de tudo. Se colocar na conta dela, ela vai dar conta de mais alguma coisa. Então, por conta de muitas crenças hereditárias, a gente acaba muitas vezes se comportando, né, de uma maneira que é estrutural. E eu acho que trazer isso para a consciência é, inclusive, um desafio que nós mulheres precisamos ajudar outras mulheres. Então, todas as vezes em que a gente vê uma mulher, vira uma mulher, se posicionando, se diminuindo, né, pedindo desconto, pedindo favor, se humilhando, a gente tem que interceder sim. Então, acho que esse é o nosso papel. Se por um lado, se apoiar em outras mulheres é uma maneira da gente crescer, por outro lado, apoiar outras mulheres é uma maneira da gente, de fato, abrir esse espaço. E aí eu queria que você comentasse aqui, sabe, Nuti, de que movimentos você participa hoje, como que você tem oferecido esse apoio para que outras mulheres também ocupem esse espaço que a gente já ocupa, porque a gente já é foda. A gente já tem uma empresa de sucesso, a gente já galgou muita coisa na nossa carreira, então também tem esse lugar de retribuição. Conta pra gente um pouquinho, até para que outras mulheres conheçam outras iniciativas. Eita, será que eu deixei de te ouvir? Fala alguma coisa. Volta. Acho que eu parei de te ouvir. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, então tá bom. Vou seguir, tá? É que de repente sumiu o seu som. Eu demorei muito, né? Eu falei, eu acho que eu fiquei muito com essa coisa, né? O mercado nos treinou para ter uma postura mais individual, né? Individualista. Ah, você precisa ser. E eu ainda vim de uma criação japonesa, né? De que tem que ser sempre o melhor, correr atrás da melhor nota, melhor isso, melhor aquilo. E por muito tempo eu demorei muito para olhar aos lados, tá? E foi quando eu tomei meus maiores tombos. E eu gostaria de não ter que ter esperado até lá, para eu encontrar as melhores parceiras de vida, de profissão que eu tenho hoje na minha volta. Eu faço parte de algumas comunidades. Faço parte de uma comunidade de mulheres em vendas, faço parte de uma comunidade chamada Mulheres de Growth, faço outra parte de outra comunidade que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, que também é de mulheres de diferentes áreas, a gente já até lançou alguns livros. Puxa, e tantas outras, tá? Posso falar que tem mulheres de CX, há mulheres na NRF, todo grupo nesse sentido, eu acabo entrando, é lógico que em alguns eu sou mais, em outros menos ativa. Mas eu acho que mais importante que isso é falar sobre o como que a gente atua em comunidades como essa, né? Então, a primeira coisa é que para estar numa comunidade é preciso estar com uma postura de troca. Certamente alguém ali pode te ajudar, mas comece ajudando, comece prestando atenção nas mensagens que ali estão, para ver se você pode ajudar alguém. Ajudar alguém, por exemplo, a se recolocar. Então, uma coisa que eu gosto muito de ver se alguém está procurando por emprego, eu conecto com pessoas que me pedem indicação de vagas. Isso eu faço bastante. Eu vejo uma vaga, por exemplo, gerente de venda, gerente comercial. Poxa, eu já penso nas mulheres que eu sei que estão buscando por uma melhor oportunidade. E eu propositalmente indico mulheres. Então, isso eu faço direto. Eu tenho uma listinha, um bloco de notas, literalmente, com vagas que as pessoas me mandaram e mulheres que eu sei que estão buscando por essas vagas. Outra coisa que eu gosto de fazer, toda sexta-feira, eu gosto de reservar. Então, várias pessoas me mandam mensagem e me pedem por um papo. Né? Poxa, eu tenho uma carreira bastante diferente, eu mudei muito de carreira, que é algo difícil de fazer. Eu conquistei meu espaço como empreendedora, como líder, como palestrante. E tem pessoas que falam, poxa, você topa trocar comigo? Eu falo, com certeza. Minha agenda é virada no giraia. Mas eu tenho esse hábito de pelo menos uma conversa cada sexta-feira. Porque se eu tenho uma conversa cada sexta-feira, eu estou cedendo meu tempo para não só para eu conduzir uma mentoria, mas para eu aprender. Toda a história de toda mulher carrega um aprendizado. Não tem uma coisa só a gente, né, é a rainha de dar o melhor da gente, mas a gente também saber que a gente tem muito a aprender com essas pessoas.
São atitudes que eu tenho no dia a dia, que são hábito, não é uma vez, depois jogou o pó ninja, não faz mais. E é entender que quando a gente faz isso, volta. Né? Eu gosto de indicar mulheres para palcos, então sempre que eu tô, por exemplo, eu sou embaixadora do Web Summit e eu já indiquei pelo menos mais de 10 mulheres para palestrarem no Web Summit, que é um palco muito relevante. Então, me pedem indicação, eu vou tacar lá todas as mulheres que eu conheço e sempre que possível, eu vou abrir esse espaço para outras mulheres estarem lá comigo. Então, tá lá sozinha já foi meu tempo. Não foi legal. Eu acho que eu apanhei muito mais do que devia, do que se eu tivesse junto com outras mulheres. E hoje eu empreendo com essa baiana bonita aí, a braba, rainha das palestras, junto comigo. E é um prazer, né, desbravar um mercado novo com você. E junto com os 83% de mulheres que a gente tem no time. É um time que, pô, se a gente puder trazer mais mulheres no time, vai trazer homem também, vai trazer de tudo que é tipo de tudo, mas poder privilegiar, assim, e trazer mais mulheres que, por falta de espaço, às vezes não têm oportunidade de colocar sua competência para jogo. Tá no mudo. Sorry, primeiro foi o AirPod do meu marido que conectou no meu computador. Ah, foi E aí eu parei de isso, ouvir, vocês pararam de foi. me falar. Eu saí aqui desesperada, seu AirPod conectou. Você viu como é essa coisa? Estamos muito conectados, né? Mas voltando aqui, né? Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, que assim, sempre que eu vejo, é engraçado, acho que a gente fala da questão da militância, né? Militar, gente, é se posicionar em toda oportunidade. Então, todas as vezes em que eu ouço um comentário ou vejo uma atitude e eu não falo nada, né, eu tô consentindo, eu tô sendo cúmplice. E eu acho que isso vale tanto para homens quanto para mulheres. E tem uma situação que acontece com muita frequência e que todas as vezes eu falo, a pessoa vai me odiar, mas eu vou falar com ela. Que é quando uma mulher coloca assim: a única mulher que conquistou esse prêmio. A única mulher na lista de não sei o que lá. Foda-se, desculpa. Você devia ter vergonha de ser a única. E as pessoas falam isso com orgulho, né? Que eu sou a única que não sei. A própria Cristina Junqueira outro dia postou, né? A única mulher que. E a pergunta é, né? O que que você está fazendo desse lugar? Porque é legal você ser a primeira. Você foi a primeira mulher. Você desbravou esse lugar, sabe? Você passou por um caminho que ninguém tinha trilhado antes. Provavelmente você se machucou mais do que qualquer pessoa que veio depois de você. Então, ser a primeira, bacanudo. Mas ficar gritando aos quatro cantos que você é a única, né? Eu sempre vou me posicionar e sempre vou perguntar: que legal, interessante isso de você ser a única. O que você está fazendo para não ser a única? Ou você quer manter esse posto? Né? Então, eu acho que esse é o cuidado, sabe? Quando a gente fala de se posicionar, é em todos os contextos. E acho que isso vale, né, tanto para homens quanto para mulheres em diversas questões. Mas trazendo um pouco da conversa para o ambiente comercial, para a área de vendas, né? Eu costumo dizer, eu aprendi isso com a minha amiga Elisa Rosenthal, né, do Mulheres do Imobiliário, que é um dos grupos do qual eu tô ali próxima, então eu também participo de um monte de grupo, de mulheres. Ela falou um negócio no livro dela chamado Proprietárias, onde ela fala do segmento imobiliário, e eu trouxe essa fala para o segmento de vendas, né? A área comercial, ela é masculina, machista e masculinizada. Então, tem muita mulher? Tem. No topo, muito pouco. Né? Então, apenas 31% dos cargos de liderança na área comercial são ocupados por mulheres, segundo o Gartner, numa pesquisa de 2024. Ele é masculinizado, então muitas mulheres, não estou falando todas, mas muitas mulheres que ocupam o topo acabam se masculinizando, adotando uma postura, né, de um polo muito mais masculino do que feminino para chegar lá e muitas vezes para se manter lá, inclusive por uma questão de sobrevivência, né? Em algum momento você se masculiniza e a questão do machismo, né? Que ainda existe um desconforto quando existe uma mulher num lugar de poder, em várias situações. Eu lembro de uma vez a Amanda Caprio, que tá aqui, acho que ela tava comigo, né? Que eu tava fazendo uma live para 2.000 pessoas numa indústria de alimentos e eu botei uma música. Né? Lembra na época da pandemia, a gente tava aprendendo a fazer live, né? Aí você colocava uma musiquinha no início, o pessoal ia chegando.
E eu acho que eu coloquei uma música de Alok, alguma coisa assim, né? E aí o cara comentou: "Vem cá, vai ficar com essa mulher, vai ficar com essa música de mulherzinha no começo da live?" Um diretor comercial, né? Comentou isso. Vai ficar com essa música de mulherzinha no chat aberto para todo mundo. Aí na hora eu fiquei muito desconcertada. E a minha postura ela não foi adequada, tá, gente? Mas eu vou contar aqui o erro, a cara da noite, né? Eu falei: "Ah, você não gosta dessa? O que que você quer ouvir?" Aí ele falou assim: "Bota um sertanejo." Aí eu falei: "DJ, tira a música de mulherzinha e bota a música de corno." Foi engraçado na hora, Rimos mas muito. o cliente continuou me contratando. Na hora foi engraçado, na hora eu dei uma porrada nele, mas eu fiz a mesma coisa que ele, né? A minha reflexão, na hora, eu me achei super vencedora, né? Eu falei, e aí todo mundo ficou rindo do cara, né? Ficou aquela bagunça para retomar esse chat, foi um desafio. Mas na hora eu me senti muito poderosa. Só que depois eu falei, poxa, eu acabei usando a mesma moeda. E não é assim que as coisas vão funcionar. Então, assim, eu fui agressiva na mesma medida. Então, acho que são esses cuidados. E aí, o que que a gente traz, né? E o que que eu tento trazer, inclusive, muito para a área comercial? E eu acho que eu tenho aqui um slide, depois eu pego ele. Mas, enfim, durante muito tempo, vendas necessitava, sim, de uma postura agressiva. Se a gente for pegar historicamente, sabe, todas as analogias que eram feitas com vendas eram analogias bélicas, né? Sangue Então nos é a olhos, guerra, guerrilha. a pergunta matadora, sangue no olho. E guerra não é lugar de mulher, tá? O homem vai pra guerra, a mulher se foi como enfermeira, né? E a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Ou seja, se todas as analogias eram bélicas, eu estava falando com um público majoritariamente masculino, que aguentava porrada, né? Então é ringue, é fronte, gente, fronte. É assim, ó. Imagina quando você fala War assim, Room. time de linha de frente, é o time que tá ali para morrer antes dos outros, sabe? É a sala de guerra, é o grito de guerra. Ok. A questão é, hoje, a gente tem que se fazer essa pergunta. A gente está em guerra contra quem? É uma pergunta matadora para matar quem? A gente fala tanto de centralidade de cliente, a gente fala de escuta ativa, a gente fala de empatia, a gente fala de construção de parceria estratégica, a gente fala de uma postura de trust advisor. Eu tô falando de você ser um conselheiro confiável. Eu vou confiar em alguém com sangue no olho? Eu vou confiar em alguém que antes de partir para o dia de trabalho se reúne num grupo de WhatsApp ou no Zoom, ou sei aonde, e faz um grito de guerra? Então, assim, independentemente de a gente estar falando de homem ou de mulher, a gente está falando de uma postura. Durante muito tempo, sim, eu ia para a guerra. O concorrente era meu inimigo. A minha postura diante do cliente era compra. Eu vou convencer, eu vou manipular. Eu não tô nem aí se você vai gostar ou não do produto. Não tinha reclame aqui, não tinha código de defesa do consumidor, não tinha grupo de WhatsApp. Faça e venda a qualquer custo. Mas hoje não funciona mais. Então, se hoje a gente está pedindo uma postura na área comercial, maior dor dos nossos clientes, né? O time precisa pensar estrategicamente, o time precisa fazer mais perguntas, o time precisa escutar aquilo que não foi dito pelo cliente, o time precisa construir um ambiente de confiança. Bem, se o mundo mudou e o cliente exige outra coisa, por que é que a gente está insistindo numa postura que não funciona mais? Então, independentemente desse cargo ser ocupado por um homem ou por uma mulher, hoje as competências de vendas elas migram muito mais para um polo feminino do que para um polo masculino. Faz sentido, Carol? Não sei quanto você já tinha feito essa análise, por que que a gente Sim. ainda insiste numa postura agressiva? Porque as mulheres falam isso. Ah, eu não fui contratada, eu não fui promovida porque eu não sou agressiva. Ô, minha amiga, continue não sendo. Tem nada a ver resultado com agressividade. Uhum. Pode estar falando de assertividade, a gente pode estar falando. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você enxerga esse descasamento entre aquilo que é necessário para o cliente, para o resultado, e a postura que ainda é adotada por muitos times comerciais? Como você falou, eu acho que a gente vem desse histórico e paciência, é o que é, né? Mas o contexto atual, ele preza de fato pelo oposto.
Estou falando em um contexto em que pensa antes, eu tinha pouca opção, não tinha tanto concorrente, eu não tinha tanta informação, eu não tinha nada. Então, ganha mais quem empurrar mais o produto pela goela do cliente, produto, serviço, enfim. Mas hoje é o oposto. Barreira de entrada em tudo quanto é mercado é praticamente inexistente. O povo chega, sempre tem um novo entrante, uma nova solução, substituta a sua ou não, que compete o share de share of wallet, share of life, share of trust de todo cliente. Então, para que no meio de tanto barulho que eu tenho, de mensagens, de produtos, de soluções de informação, destaca quem sabe conquistar minha confiança. E se você pensar bem, essa postura que é agressiva no extremo, ela é um oposto de previsibilidade, que é o que todo mundo quer. No mundo de que está tudo tão bagunçado, a gente quer ter um mínimo de previsibilidade, de crescimento sustentável. Só que a agressividade, ela atua exatamente no oposto disso, tanto para dentro quanto para fora. Porque, o cliente não quer alguém que enfia nada na goela de ninguém. A gente quer quem sabe entender, que tem empatia resolutiva, não para ficar só ouvindo, fingindo que está ouvindo, não, para fazer algo sobre isso, para personalizar o atendimento, a experiência, a oferta, para resolver um problema de verdade e falar, vender e entregar a mesma coisa. Eu prezo por essa consistência a partir da pessoa no centro. Isso é para fora. Esse cliente vai continuar confiando e comprando de você, estando com você, quanto mais essa conexão for real e não só um interesse, né? Eu que quero enfiar minha meta na goela de você. Agora, isso também serve para dentro, porque eu tenho um time para zelar. Eu, liderança comercial, que faço a mesma coisa que eu quero fazer com o cliente, eu faço com o meu time, de querer levar meu time à exaustão, para que eles coloquem essa meta na goela e os produtos na goela dos clientes, eu vou fazer esse time ir embora. Vou fazer esse time burnoutar. Quantos e quantos times, e aqui eu não estou falando só de mulher, estou falando de mulheres e homens que estão sofrendo de burnout, inclusive no caso de homens que demoram muitas vezes a falar, quando o negócio acontece, já desmorona de vez, né? É super perigoso. E isso vira um caso, né, de afastamento. Isso é contra a previsibilidade do negócio. Isso vai contra o que todo mundo aqui quer, que é crescimento sustentável, é atrair os clientes certos, garantir que os clientes certos continuem com a gente da maneira mais eficiente possível, sem prejudicar quem está comigo fazendo isso. Se a venda hoje depende desse time, esse time que vai viabilizar tudo isso, como que eu vou fazer com que esse time viva num nível de pressão que é insustentável? Uma coisa é lógico, todo mundo está aqui para bater meta, para ganhar dinheiro, tá tudo certo. Mas fazer isso a ponto de eu desgastar tanto o humano no processo é contraprodutivo. E, sinceramente, faz com que, num mundo com uma concorrência mais acirrada, você perca os melhores talentos. Os melhores talentos vão onde é mais interessante para eles. Os clientes vão comprar de quem é mais interessante para os clientes. Quem vai resolver o problema deles. Então, não condiz mais. Não faz mais sentido essa realidade. Perfeito. Sabe que ontem o Pelais, ele postou um negócio no Instagram falando sobre o índice, né, que a gente tem de desemprego hoje, que é um dos menores da história, mas que apesar de a gente estar vivendo o pleno emprego, nunca se houve isso tanto, né, turnover nas organizações. E para mim, na hora que ele postou, eu falei, mas é óbvio. Eu antes me mantinha no emprego pelo medo. Hoje em dia, como, pelo menos não arranjar outra coisa, hoje em dia, como tem vaga sobrando, eu pulo de galho em galho. Então, até essa cultura de manutenção pelo medo é a história, né, do pai e da mãe. Se você pegar historicamente a nossa geração, o pai era aquele cara que, assim, né? Meu pai nunca me bateu, era assim que a gente falava, né? Mas também, só de olhar, né, dava aquele medo. Então, o homem, o masculino, que fazia com que a gente obedecesse ele pelo medo. E na hora que era conversar, vai conversar com a sua mãe, né? Hoje em dia, quando a gente vai para esse ambiente corporativo, não funciona mais. As pessoas não vão mais ficar pelo medo. Não vai ser a cara feia, não vai ser o tamanho. Eu estava lendo um livro esses dias que o cara falava que, historicamente, diretores comerciais, ele deixou de contratar um diretor comercial porque ele era baixinho.
E que diretor comercial é grande, normalmente é grande, né? Eu falei, cara, olha que loucura, né? Que a gente tem aqui, que é um viés, um padrão estético de como que é uma pessoa de sucesso, de como que é uma pessoa que ocupa aquele cargo. E aí acho que vem esse ponto, né? Do turnover, e da própria relação, né, da relação do alcance do resultado. Por quê? Porque essa visão de curto prazo, ela não faz sentido nos dias de hoje. Claro, eu preciso bater meta, eu até brinco, né? Ah, a gente tem que pensar sobre o futuro das vendas. Eu falei, amigo, meta a gente bate todo dia. Então, a gente tem que olhar para o futuro das vendas, mas tem que olhar para o presente das vendas. Então, a gente tem que olhar para o curto prazo, sim. Mas a gente tem que entender que, assim, essa coisa de essa agressividade comercial de entuchar o cliente de produto, fazer uma puta negociação, dar um mega desconto para passar 3 meses sem vender para aquele cliente, isso não se sustenta. A mesma coisa em relação às pessoas. Não adianta eu estressar o time, pô, última semana do mês, gritaria, confusão. Como a gente vê esses vídeos que a gente recebe no Instagram, né? Quebra a parede quando bate a meta. Vai zerar, vai começar tudo de novo, as pessoas vão estar exaustas, né? Então, assim, as pessoas estão exaustas de estarem exaustas. Então, eu queria reforçar esse ponto aqui e aproveitar para um segundo momento de jabá, tá? Porque eu preciso ir dando sequência. Se você que está aqui assistindo essa live e é da área de recursos humanos, aponte o seu celular para este QR Code. A Nath também pode disponibilizar aqui no nosso chat e vote na Conectas, ou melhor, indique a Conectas na categoria Consultoria de Treinamento e Educação Corporativa no Top of Mind RH 2026, tá? A gente vai ficar muito feliz se a gente contar com a sua indicação, porque a gente é uma empresa que já nasceu grande, já tá fazendo história. E aí, gente, né, complementando aqui, eu trouxe o slide, achei o slide aqui enquanto você falava, Nuti, né? Que é um slide do livro Liderança Shakti, onde ela fala, né, do polo feminino, do polo masculino, do que é consciente, do que é inconsciente. Então, se a gente começar a olhar para essa perspectiva da consciência, a gente está falando da empatia, da gentileza, da inclusão, da intuição, da nutrição, da abertura, da criatividade, da variedade, da confiança, da vulnerabilidade, da harmonia, que são polos preferencialmente femininos e conscientes. Isso significa que, se a gente quer performar nos dias de hoje, a gente vai precisar trabalhar várias dessas questões também. Então, é a soma, né, da clareza, assertividade, foco, direção, ordem, disciplina, estrutura, discernimento, força e convergência com todo esse lado. E sair dessa coisa que é mais inconsciente e que foi que no campo de batalha, né, naquela época onde a gente resolvia as coisas no grito, na porrada e na força, elas não fazem mais sentido no dia de hoje. Então, a gente acabou criando esse estereótipo, né, do cara de vendas agressivo, né, arrogante, forte, violento, né? E o da mulher, ai, a mulher vai conseguir como? No drama, como eu já ouvi algumas vezes, já deve ter ouvido isso também, né, Carol? Bota a blusa de fechar negócios, bota o vestido de fechar negócios. Então, assim, não foi uma vez ou duas vezes, foram muitas vezes em que eu ouvi esse tipo de comentário. E qual foi a minha reação nesses momentos foi colocar o pau na mesa, né? Então, olha como durante muito tempo, para a gente poder sobreviver a esse tipo de situação, a gente acabou indo para esse lugar, mas não é ali que a gente quer firmar, e é por isso, inclusive, que a gente está lançando essa pesquisa, que é o retrato da liderança feminina em vendas no Brasil, tá? Então a gente já conta agora com alguns desses apoiadores. Então a gente tem o Instituto Mulheres do Varejo, com a minha querida amiga Sandra Takata, né, nos apoiando nesse movimento. A gente tem o Mulheres do Imobiliário, com a Elisa Rosenthal também nos apoiando. Mulheres no E-Commerce, com a Carol Moreno, né, entrando junto com a gente. A Women Sales, com a nossa amiga Angelita, que também está nos patrocinando e nos apoiando nesse movimento. Tudo isso para quê? Porque a gente quer, gente. Eu vou deixar aqui o QR Code, vou pedir para a Nath também colocar o link no chat. O nosso objetivo com essa pesquisa é tentar entender, né? São dois recortes. O recorte é o retrato da liderança feminina no Brasil. Então, quem são essas mulheres, né? Que carreira elas trilharam, onde elas estão, que tipo de times elas lideram, em que tipo de indústria elas fazem parte. Então, tem essa questão mais é, quantitativa, mas a gente também quer alcançar um público de mulheres que chegaram lá. Então, se você conhece alguma mulher que ocupa um cargo de diretoria comercial, gerente nacional de vendas, que é uma fundadora de uma empresa de sucesso,
encaminha essa pesquisa para ela e pede, né? Não é uma pesquisa curtinha, tá? Não é daquelas que você responde em 5 minutos. É uma pesquisa que vai gerar, inclusive, reflexão em quem estiver respondendo ela. Mas encaminha essa pesquisa para essas mulheres com um pedido especial. Olha, a gente quer ampliar espaço e fazer caber mais gente. Por isso que a gente quer te ouvir e saber como foi que você conseguiu ocupar esse espaço, que trilha foi essa, que cursos, que mentorias, que desafios você superou, para que a gente possa consolidar essas informações e devolver para o mundo, para que outras mulheres se sintam inspiradas, mas também instrumentalizadas, porque o que a gente precisa também é de mais referências. Então, meu convite fica aqui para vocês, né? Além de vocês que trabalham na área comercial, responderem à pesquisa. Se vocês conhecerem alguma mulher que ocupe um cargo de destaque, né, em vendas ou como CEO de alguma empresa, que você encaminhe para ela com esse pedido, né, de compartilha com a gente qual foi a sua história, qual foi a sua trajetória, qual foi suas manhas, sabe? Eu digo assim, sabe, Nuti, os meus sonhos era fazer tipo, sabe aqueles vídeos que os adolescentes usam de jogos, né? Qual é a manha para passar da fase no jogo tal, no GT não sei das quantas, como é que consegue construir aquilo lá no Minecraft? Então é muito sobre isso, sabe? Que desafios são esses? Como foi que a gente conseguiu superá-los para que a gente possa inspirar outras mulheres? Então, contamos com todas vocês, tá? E já caminhando para o final da nossa live, até coloquei aqui que se alguém tivesse alguma pergunta no chat, pode fazer, mas eu tenho uma aqui para fazer para Carol, que eu queria muito ouvir ela, que é a seguinte: o que que você aprendeu, né? Já que a gente está falando de manhas, tá, Nuti? O que que você aprendeu tarde demais sobre autoridade nesse ambiente? Que você gosta? Vamos ressignificar. O que que você gostaria de ter aprendido mais cedo, né, sobre autoridade nesse ambiente, né, de vendas, da área comercial, da área de negócios? Como todo mundo que já passou por essa jornada, e aqui homens e mulheres, né? Todo mundo já ouviu que manda quem pode, obedece quem tem juízo, é preciso ter pulso firme, você não pode demonstrar emoção. Eu escutei isso de outra mulher, uma diretora de negócios, que me falou que quanto mais você cresce, menos emoção você tem. E eu falei, Deus me livre, eu não quero chegar lá, então, né? Porque todos esses eram sinônimos de autoridade, né? Como se a autoridade fosse de fato uma relação hierárquica, que de novo vem o referencial de guerra, né? Eu tenho que obedecer aqui a pessoa com a patente maior que a minha, porque senão não dá. Mas, gente, isso não é autoridade. Isso é quase uma prisão, né? Você não respeita. Autoridade tem a ver para mim com confiança, tem a ver com o que as pessoas falam de você quando você não está naquele ambiente. E, sinceramente, se você está ali mandando porque você pode, para as pessoas que estão obedecendo quietas, se você está com o pulso firme, sem emoção, o departamento de escadas e corredores e o grupinho do WhatsApp que tem sem chefe tá falando um monte de coisa sobre você que você nem imagina. E isso não é autoridade. Isso não é autoridade nem enquanto liderança, e, sobretudo, como uma referência naquilo que você faz para a companhia, para os seus pares, para as lideranças que vêm acima de você. Para mim, a autoridade ela emerge de uma relação de parceria, ela emerge de consistência, ela emerge de troca, de uma pessoa que está disposta a fazer junto, que não tem aquela coisa, eu sou dona da certeza, rainha, e você que faça aquilo que eu estou mandando e acabou. E não é nem inteligente, porque muitas vezes, por exemplo, você tem seu time que está ali na execução, está ali muito mais próximo ao cliente, muitas vezes, do que você. A probabilidade de você aprender com o seu time é tão grande quanto a do seu time aprender com você. Então, ter essa relação que é muito menos hierárquica, é muito mais de parceria, cria um novo referencial. E eu acho que nós mulheres temos a capacidade e devemos recriar esse referencial na mente das pessoas do que é liderar. Eu aprendi que liderança era tudo isso que eu falei no começo. Mas a partir do momento que eu tive a primeira oportunidade de gerir um time de uma forma diferente, de uma forma próxima, de uma forma vulnerável, autêntica,
em que não é, nossa, e de novo, vou devorar, eu choro todo dia, aquela coisa. Não, não é isso, é você envolver o time, explicar o porquê das coisas, não é mandar, não é falar o que você tem que fazer. É explicar o porquê a gente precisa se movimentar numa certa direção e pedir com que o time, para que o time contribua com você para a gente encontrar o melhor caminho junto. É muito diferente do que o imaginário que a gente tem do começo das nossas carreiras. E se a gente, enquanto mulheres, a gente ocupa hoje esse espaço, é sim o nosso dever de reconstruir o imaginário do que pode ser uma liderança comercial, sobretudo, né? Porque das lideranças talvez seja o perfil mais masculinizado hoje, que pode ser de um jeito diferente. É poder, sim, trazer colocar o limite onde deve ser colocado, mas compartilhar a responsabilidade de bater a meta junto. Falar, olha, gente, trabalhar dá trabalho, precisamos fazer isso juntos. Não é a minha meta, não é a sua meta, é a nossa meta. Vamos fazer com que as decisões difíceis elas sejam conjuntas, elas sejam justas, porque tem lógica, porque tem intenção aqui envolvida. Então, se eu fosse trazer, se eu fosse falar lá com a Carol do começo, porque, sinceramente, a minha primeira experiência de liderança não foi legal e eu tentei repetir esses padrões, e eu sinto muito por isso. E muitas vezes, quando eu estou palestrando, né, sobre liderança, essas coisas, eu costumo contar essa história, porque nós não somos fadas sensatas perfeitas. Você trouxe o exemplo seu de como você respondeu ao diretor lá, e eu, sinceramente, também não tive uma boa primeira experiência. E eu senti no dia em que eu levantei a voz, no dia em que eu vi que eu passei do limite. Eu não quero fazer isso. E eu quero fazer, poxa, com as pessoas que estão ali no meu time comigo, que elas falam, poxa, dá para fazer isso, dá para bater meta por conta disso e não apesar disso. Dá para bater a meta mais e melhor, olhando para o longo prazo de forma sustentável, porque a gente trabalhou junto, porque houve uma relação de troca, de parceria. E saber que, por conta dessa relação, a autoridade que emergiu é uma autoridade muito mais sustentável do que o que precisa ser falado no momento certo. É o que o povo está falando no grupinho de WhatsApp, ou até a falta de existência de um grupinho de WhatsApp sem chefe. É perfeito, né? Aquela que a gente tem, a gente usa muito essa frase aqui na Conectas, que é dá para bater meta sem abater as pessoas. E eu acho que tem um ponto importante dessa coisa da humanização, né? As pessoas confundem humanização com perfeição. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje de manhã, aqui em casa, nada a ver. Mas ontem foi aniversário do meu filho. E a gente fez uma festa muito legal. Fui buscar as crianças na escola, eles almoçaram aqui em casa. Depois a gente foi naquele Impulso Parque. Eles pularam durante 2 horas sem parar. Aí comeram pizza, jogaram basquete. E o Léo tava acabado, exausto. E aí, na hora de dormir, aquela coisa, né? A Úrsula querendo dormir na nossa cama, vai pra cama, vai pro quarto. Enfim, de manhã, acordei os dois e o Leonardo não queria acordar de jeito nenhum. Ele falava, não aguento, tô com muito sono. E eu tava muito puta, porque a gente já tava atrasado, né? E eu falei, filho, né, já deu. É, vida, você tá crescendo, a vida é isso. Fez farra ontem, hoje você vai ter que aguentar o tranco, sabe? Tenho que dormir mais cedo. Só que eu fiz isso brava. E aí ele falou, mas mãe, eu não tô cansado, porque por causa da minha festa ontem, que a Úrsula não conseguiu dormir na cama dela e veio na minha cama. Ou seja, ele foi acolher a irmã de madrugada e como a irmã dormiu na cama dele, ele dormiu mal. E eu tava julgando ele por conta da festa, né? E aí na hora eu tomei aquele susto, eu falei, puxa, filho, desculpa. Eu não sabia que você tinha dormido mal por conta disso, mas, né? A vida é assim mesmo. Às vezes a gente vai acolher alguém, a gente se fere, mas a gente tem que continuar caminhando, enfim. E aí eu falei pra ele falei alguma coisa tipo, desculpa de não ser uma mãe tão perfeita. Ele falou, não, mãe, você tá fazendo o seu papel de mãe, né? E aí na hora, e trazendo essa relação pro lado de cá, é um pouco sobre isso. Não é sobre masculinizar ou feminilizar, sabe? É sobre o papel que você ocupa. Então, quando a gente fala dessa questão de a mulher é mais sentimental, talvez a gente sinta mais. Para que a gente ocupe alguns espaços, um dos nossos desafios vai ser aprender a gerenciar as nossas emoções. Ah, as mulheres falam demais. Talvez sim, a gente seja um pouco mais comunicativa para ocupar alguns espaços, em algum momento a gente vai aprender, né, a se calar, assim como a gente vai aprender a se posicionar.
Porque eu acho que o ponto alto dessa conversa toda não é aceitem a gente como que a gente é e o mundo que se lasque e a gente precisa também ocupar esse espaço. É um processo de evolução, né, para pessoas de qualquer gênero. Mas o grande e nós temos a capacidade de nos adaptar, de aprender, de nos flexibilizarmos, assim como os homens. O desafio principal é o julgamento que acontece apenas pelo fato de sermos mulheres. Então, acho que são coisas muito diferentes. Não é eu preciso ocupar espaço por ser uma mulher, né? Eu não posso deixar de ocupar esse espaço por ser uma mulher. Então, é entender que os pontos de partida, eles são diferentes, né? E que nós, inclusive, conscientes dessas diferenças, precisamos em algum momento nos esforçar um pouco mais e dizer que a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente pode fazer isso junto, né? Não é que vai ser mais fácil, não vamos sair por aí, né? Como os meninos adoram falar, queimando o sutiã, mas, cara, é uma luta diária e ela só vai acontecer quando homens e mulheres ampliarem a sua consciência sobre o tamanho dos desafios, e serem capazes de lidar com eles de uma forma, mais justa. Não vou nem dizer mais igual, mas mais justa, tá? Tem uma pergunta aqui, né? Eu vejo muitas mulheres com uma mega necessidade de trazer os resultados, cacarejar o que vem fazendo para ter visão da empresa e não perder o próprio cargo. Mas o tempo é escasso. Como lidar com isso? Rafa, é isso. A gente vai ter que lidar com isso também. Assim como os homens cacarejam, né, colocam suas, não tem, a gente brinca, né, que a autoestima do homem branco hétero, né, é uma coisa que precisa ser estudada, mas assim, na verdade a gente precisa aprender com eles. Não são eles que têm que parar de fazer isso, é a gente que precisa aprender de fazer isso com eles. Assim como uma outra questão muito comum, né? A gente vai ter um evento. Aí a gente convida homens e mulheres. Os homens aceitam de bate pronto, as mulheres sempre têm mais. A gente vai ter que aprender alguma coisa com esses caras também. Então não é nós somos melhores do que eles, né? Nós precisamos estar dispostas a aprender e a trilhar um caminho que muitos homens já galgaram, para que a gente possa também ocupar esses espaços. Acho que a questão não é sobre quem a gente pode se tornar, o que a gente pode aprender, é não usar o gênero como um limitador para ocupar esse espaço. Mas cabe a nós, né? Aquela história de coisas que a gente ouve, né? Ah, ou mulher mais de humanas, né? Você vê que mulheres na engenharia são poucas, tem grupo de mulheres na engenharia. Por quê? Então, assim, se a gente tem essa dificuldade, se isso é uma coisa da natureza humana, que a gente aprenda matemática, né? Então, assim, tem uma parte da natureza que ela vai precisar ser desafiada para que a gente ocupe esses espaços que exigem competências que são diferentes daquelas preferidas ou estruturalmente mais trabalhadas em nós. Eu acho que esse ponto é um ponto bem importante para que não fique parecendo também que é uma apologia a temos que colocar mais mulheres e acabou. Não, a gente também tem um trabalho para fazer e reconhecer isso muda o jogo. Falei besteira? Não. Uma vez, eu tenho, todo mundo acho que já ouviu essa frase, né, de morrer é deixar de ser visto. E é verdade. E a gente nós fomos ensinadas, igual aquele slide que você trouxe, não faz barulho, não incomoda, fica quietinha. E a gente, inclusive, desenvolveu a vergonha de falar bem de nós mesmas, como a gente falou no começo da live. E eu hoje, assim como você e eu, todas nós já passamos por isso. Hoje eu tento entender o que você chamou, Rafa, de cacarejar, né, de falar do nosso trabalho, tem uma diferença muito grande para mim entre você falar o que é vazio e você falar quando é um Que é. fato, né? É muito diferente. E eu não falo se não é um fato. Então eu prefiro eu trabalho para garantir a consistência do que eu falo. E para mim esse compartilhamento ele faz parte do trabalho. E eu acho que o ressignificar aqui como uma oportunidade de networking, uma oportunidade de troca, de mostrar o impacto daquilo que você está fazendo junto com o seu time, inclusive não só de autopromoção, mas de levar o time junto com você, isso muda a forma como a gente conta sobre o nosso trabalho. Então, eu gosto sim de mostrar um impacto. Eu gosto de mostrar um impacto para eu conseguir mais recurso, para eu conseguir gerar mais desse impacto, para eu conseguir desenvolver as pessoas que estão comigo e para que eu possa ocupar espaços diferentes e levar essas pessoas comigo também. Quando você traz um porquê por trás daquilo que você está fazendo, você dá sentido.
E para mim esse sentido já faz parte do trabalho. É desconfortável no começo. É igual, por exemplo, quando a gente fala sobre escrever no LinkedIn. Fala, ah, eu vou contar do meu trabalho no LinkedIn, help, não quero, né? Mas vale a pena, porque, inclusive, você pode ser inspiração para aquela uma mulher que estava ali quietinha, lendo o feed, e ela vê a história de outra mulher conquistando um espaço que ela nem imaginava que podia ser para ela também. Então, a todo momento que a gente faz isso, a gente reconstrói o imaginário para outras que vêm por trás. Aliás, não só outras, como outros que vêm depois da gente. A gente está mudando. Então, esse propósito, para mim, muda tudo. Eu conto a história do meu trabalho, mas eu conto pelo impacto daquilo, seja para outras pessoas, seja para que eu possa ampliar o impacto daqueles que estão comigo. Nossa, maravilhosa, né? Você foi falando aqui e eu fui nessa reflexão, né? Tem uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, que é divulgar minha agenda, né? Então, assim, eu nunca esqueço um dia que eu peguei um livro de um autor e um palestrante de vendas que tinha, assim, o melhor palestrante de vendas do Brasil. E aquilo me gerou um incômodo tão grande que eu falei assim, "Mas melhor de acordo com o quê? Sabe? E ele colocou lá o melhor. Só que eu aprendi isso, siga a sua inveja, né? Porque ela tá te dizendo para onde você quer ir. Então, naquele momento, eu invejei, sabe, a autoestima dele em se colocar nesse lugar. Então, hoje, o que que eu faço? Eu provo o tempo inteiro. Então, na hora que eu coloco minha agenda, como eu coloquei a de fevereiro, foi incrível a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que não tinham noção do meu tamanho. Quando elas olharam para aquela agenda e viram quase todos os dias ocupados por grandes empresas. Então, assim, se eu não falar sobre isso, as pessoas não Ninguém vão vai saber. saber sobre isso, né? Então, não adianta eu ter feito 117 palestras pagas em 2024, 88 palestras pagas em 2025, né? Tá com a agenda lotada até o final de março, se as pessoas não souberem disso. Não é arrogância quando é um fato. E aí, até para encerrar, aquele slide que todo mundo adora, e que viraliza todas as vezes que eu coloco, né? Seja no LinkedIn, seja no Instagram, mas que fica como esse lembrete, né? Então, assim, a gente tem que encarar as situações adversas. E assim, estão te chamando de agressiva? Continue sendo assertiva. Estão te chamando de louca? Continue se desafiando, né? Continue sendo corajosa, porque a gente é louca até fazer sucesso, depois a gente vira visionária. Estão te chamando de mandona? Continue liderando, né? Continue fazendo as coisas acontecerem, né? Dando as ordens que o povo acha que é, mas que sem elas um monte de coisa não aconteceria, né? Estão te chamando de exagerada? Continue ocupando os seus espaços, não se diminua para caber. E estão te chamando de uma pessoa difícil porque você traz seu ponto de vista, porque você faz as pessoas refletirem, porque você não concorda com tudo? Continue se posicionando, tá? Então, é sobre isso e é cada vez mais sobre isso. É sobre a gente ter consciência de que muitas vezes um julgamento ele vem disfarçado, né, de conselho, mas como diria minha amiga Dani Junco, quando a gente sabe quem é, o mundo é incapaz de nos confundir. Então, acho que essa é a grande lição para todo mundo que quer ocupar um cargo de liderança, seja na área de vendas, né, seja em outras áreas das organizações, que é assim, ó, reconheça seu valor, reconheça seu poder, reconheça sua força, porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. E encaminhe a nossa pesquisa de liderança feminina para outras mulheres que vocês desejam conhecer trajetórias que possam inspirar outras mulheres também. Para mim, maravilhoso estar por aqui. Deixo aqui a Nute para poder fazer as honras finais, mas contem com a gente, gente. A ideia é, de novo, ocupar, ampliar espaço para poder fazer caber mais gente. Se depender da gente, vai caber muita gente nesse rolê. Cada vez mais. Foi um prazerzão esse papo, que é o papo de todo dia nosso, mas agora compartilhado com mais pessoas. É o que fez a gente se juntar e trabalhar juntas. E que esse propósito possa mover e reconstruir esse imaginário para mais e mais pessoas, não só mulheres, para todas as pessoas. Valeu, gente. Foi um prazer. Valeu, galera. Até a próxima. Até!